Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Nosso painel agora vai debater um pouco sobre o tema que está na nossa agenda global, né? A transição energética. A descarbonização não é só uma das principais tarefas que temos pela frente, como é também a maior oportunidade de investimento já vista. Todos os aspectos da economia devem mudar, desde como a energia é gerada, passando por como os bens e serviços são produzidos e entregues, até como as terras são gerenciadas. Todos os setores econômicos devem ser transformados. Como a gente estava falando, né, toda a economia ela vai ser transformada. Toda a cadeia de produção, todo o processo vai ser transformado. Segundo a análise do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, é possível reduzir emissões nas áreas urbanas com a redução do consumo de energia, com ações de criação de cidades compactas e caminháveis, a eletrificação do transporte e a melhor absorção e armazenamento do carbono usando a natureza, o que passa pelo uso de tecnologias digitais para a criação de soluções que fomentem a eletrificação e a sustentabilidade. E aí a parceria entre entidades públicas, organizações privadas e sociedade são essenciais. Além de tudo isso, o Brasil é fortemente beneficiado pela regulação do novo mercado de carbono. O potencial de receita para o país pode chegar a 100 bilhões de dólares em 2030, considerando o mercado regulado e o mercado voluntário. Será que saberemos surfar essa onda? Quais são os desafios? Para essa conversa sobre transição energética e os desafios da eletrificação da economia, gostaria de convidar ao palco Giovanni Machado, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da Empresa de Pesquisa Energética. João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul. Luísa Valentina Barros, Head de Consulting Business Development da Way Carbon. E Luiz Mauad, vice-presidente de Serviços e Soluções de Operação da Eve Air Mobility. Bom, obrigado pela presença de vocês, poder estar aqui conversando com a gente, né? E a gente vai começar a conversa com perguntas que eu vou passar para todos vocês, tá? A primeira pergunta para todos. Para atingir as metas de emissão zero, com as quais a maioria das economias mundiais está comprometida, muitas outras transformações são necessárias, com muitos impactos socioeconômicos e ambientais, como promover e custear a transição energética de forma sustentável. Luísa, começando por você. Como promover e custear a transição energética de forma sustentável? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Febraban, pelo convite. É um prazer estar aqui na mesa com essas pessoas tão feras aí dos seus respectivos setores. Sobre o desafio de descarbonização, né? A gente, quando pensa em descarbonização e olha para a América Latina, a gente sabe que a gente tem uma matriz elétrica muito limpa, né? Então, quando a gente fala de Brasil, mais de 80%. Então, a eletrificação, ela é, de fato, um caminho óbvio, né? É um caminho onde existe muita oportunidade de descarbonizar as operações através da eletrificação, né? E aí eu sempre gosto de dar exemplos, né? A gente está falando, por exemplo, de uma plataforma de petróleo, né? Como a gente pode eletrificar a extração do petróleo? Então, existe uma série de oportunidades. Mas lá na Way Carbon, né, quando a gente trabalha com nossos clientes, a gente também usa um parâmetro que eu acho que precisa ser muito claro, que é como que a gente faz escolhas de baixo carbono. Então a gente precisa descarbonizar, mas não necessariamente ter que seguir uma rota tecnológica pré-determinada, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o setor de transporte na América Latina, é quase 55% de todas as emissões do setor de energia, né? E o transporte, a gente tem a alternativa da eletrificação, mas a gente também tem, né, os biocombustíveis, né? Que nós somos Brasil, o segundo maior produtor
do mundo, né? É uma alternativa que já trouxe a gente até onde a gente está, do ponto de vista de emissões. Então, acho que é muito importante a gente também pensar com um parâmetro de baixo carbono. Então, não necessariamente é elétrico, não necessariamente é essa opção, é outra opção. Acho que o etanol tem um papel importante e a gente precisa considerar isso como um diferencial competitivo do Brasil e da América Latina. E para financiar, só para finalizar, eu acho que também é uma discussão muito importante, né? A gente está aqui nesse evento, né, da FEBRABAN, é uma ponta essencial da transição energética. A gente vai precisar de muito dinheiro, muito instrumento financeiro para poder fazer isso acontecer. E eu acho que as instituições financeiras, de forma geral, elas têm que olhar para o problema da transição energética de uma forma a criar soluções, né? Criar parcerias setoriais para trazer soluções customizadas, né, para os setores, com instrumentos financeiros específicos, né, e que ajudem esses projetos de transição energética a ter menos risco, né, aquele famoso de-risk, né, como que a gente pode ajudar os vários setores a antecipar riscos da transição para que os financiamentos eles possam aumentar, né, serem cada vez maiores. E também instrumentos de blended finance, né, como que pode se unir ao setor privado para financiar a transição energética. Obrigada. Não, legal, é muito interessante a gente ver, né, assim, as instituições financeiras, ela tem não só o papel de olhar para dentro das suas pegadas, né, como também incentivar e trabalhar junto com seus clientes para poder viabilizar um trabalho bem maior, né, bem legal, Luísa. Luiz, como é esse desafio do ponto de vista de uma empresa disruptiva como a IVE? Alô, estão me ouvindo? Joia. Obrigado, Lelis. Obrigado pela oportunidade, FEBRABAN, de estar podendo falar aqui um pouco sobre esse mundo disruptivo, que esse a gente está inserido 100%. Então, um pouco de contexto aqui antes de responder a pergunta. Para quem não conhece, a IVE Air Mobility é uma empresa independente dentro do grupo Embraer conhecida, né, empresa de aviões, e nós estamos projetando, fazendo o desenho, vamos construir e vamos certificar uma aeronave de pouso e decolagem na vertical 100% elétrica, para fazer missões dentro da cidade, missões curtas, conectando ponto A com ponto B dentro das cidades. Esse eVTOL, em inglês, né, o pouso e decolagem na vertical elétrico, ele não é um projeto novo dentro da Embraer, ela já vem sendo estudado já há 5, 6 anos. E por quê? Porque ainda, né, o jeito mais rápido de se mover do ponto A para o ponto B é uma linha reta. E hoje, dentro das grandes cidades, conglomerados urbanos, andar em linha reta já é quase impossível, e andar com eficiência dentro das cidades também já está bastante difícil. Então, pelo ar é a melhor maneira de se fazer isso, e isso que a Embraer passou a investir, é isso que é a criação da IVE. Então, na parte de eletrificação e descarbonização, a gente escolheu, desde o começo, esse era um pilar da empresa, de ter um veículo 100% elétrico desde o começo. Então, quando a tecnologia atingiu o ponto adequado e também os estudos de demanda mostraram que as pessoas têm, né, essa vontade de se locomover com eficiência pelo ar dentro das cidades por um preço acessível, porque a aeronave elétrica ela tem um custo de operação muito mais barata da aeronave que está fazendo a mobilidade aérea hoje, que é o helicóptero, que todo mundo conhece, e também com muito menos ruído. O motor elétrico tem muito menos som, né, barulho. Então, quando houve a conjunção, né, houve a criação do projeto. Então, a aeronave 100% elétrica desde o começo, mas um novo ecossistema vai ser criado para essa aeronave poder fazer a sua missão dentro da cidade. Então, energia, grid de energia, vai ter que chegar até essas aeronaves. Então, a gente não está nessa área da geração de energia, mas a gente investe, né, e conversa com as distribuidoras geradoras para que seja uma energia já limpa, né, para que a cadeia toda use energia já com fontes renováveis. A própria infraestrutura física, né, no solo, essa aeronave vai ter que ter pousos e decolagens em grandes áreas, que são os vertiportos, tamanho de heliponto. E para ser adaptado e construído também com recursos renováveis, né, isso tudo a gente trabalha, né, para que os nossos parceiros também nessa jornada trabalhem com energia limpa e recursos renováveis. Então, linhas de créditos são importantes. Já existem várias, né? A gente mesmo já tomou crédito de linha de créditos de energia limpa e renovável. Empresas podem procurar, né, essas linhas de créditos. A parte financeira é super importante para poder alavancar,
mas também a parte pública, a parte de governo. Planos diretores têm que ser repensados para que esse ecossistema possa decolar. Então, um conjunto de ações público-privada, desde plano diretor até a parte financeira de linha de crédito, são realmente importantes, necessárias e valem a pena para ser investido nesse setor. Legal, legal. Todos juntos, né, para poder fazer acontecer, né? Governo, sociedade civil e as empresas. João, pegando aí o gancho da pergunta, né? É realmente um período mais rico de transformação da indústria automobilística? Obrigado pela pergunta. Eu queria primeiro agradecer a Febraban pelo convite, né, para discutir um tema tão importante, saudar os nossos colegas que estão aqui no painel junto com a gente. A indústria automotiva, eu represento a Stellantis. A Stellantis é resultado da fusão do grupo Fiat Chrysler e Peugeot Citroën aqui na região. A gente é responsável pelas marcas Fiat, marcas Jeep, Peugeot e Citroën. É o maior fabricante hoje de automóveis leves e comerciais leves aqui da região, Brasil e América do Sul. Então a gente tem uma grande responsabilidade no grande desafio da descarbonização. O que a gente enxerga para a indústria automotiva ao longo desse período não é só descarbonização, tem a redução dos poluentes nocivos, nós temos segurança veicular, uma série de equipamentos de segurança veicular que estão sendo instalados nos veículos, né, segurança ativa e passiva. Nós temos a conectividade, o carro está conectado na nuvem, está conectado com a cidade inteligente, o carro se torna, na realidade, um celular sobre rodas, né? Então, ou seja, nós temos vários desafios. Talvez a descarbonização seja o mais importante deles, porque a descarbonização ela impõe objetivos de emissões de CO2, que é aquilo que sai no escapamento do veículo, muito rigorosos, e o rigor dessa legislação, ela gera uma demanda de evolução tecnológica com várias rotas possíveis, né? Aqui já foi citado, Luísa citou aqui, biocombustíveis, a gente tem a eletrificação, existem vários níveis de eletrificação. A eletrificação não é só o carro 100% elétrico, a gente pode eletrificar um carro de vários modos, né? Então, ou seja, essas várias rotas tecnológicas mostram para a gente o nível de investimento e o nível de atenção que a gente tem que ter no curto, médio e longo prazo. Algumas regiões do planeta escolheram um veículo 100% elétrico como a única solução. A gente vê na Europa, a partir de 2030, a gente deve ter uma predominância da tecnologia do veículo 100% elétrico. Mas quando a gente olha para a nossa região, né, um país em desenvolvimento, com uma matriz energética fantástica, uma série de potenciais energias renováveis já consolidadas, algumas potenciais, outras já consolidadas, como é o caso do etanol, a gente entende que a gente vai poder usar de uma forma mais equilibrada essas várias rotas tecnológicas, né? E aí é que cabe a gente olhar para as opções que a gente tem e definir essas rotas de forma muito atenciosa, levando em consideração um equilíbrio econômico, social e ambiental. Não adianta olhar só para um pilar, olhar só para o ambiental, nós precisamos olhar para os três, porque a gente precisa aproveitar essa grande oportunidade de gerar valor, de gerar riqueza aqui no país com essas rotas tecnológicas, né? Ou seja, um país que tem sol o ano inteiro, que tem água, que tem vento, ou seja, essas várias formas e várias possibilidades de geração de fonte de energia renovável, eu acho que são fundamentais para que a gente possa construir um futuro sustentável, levando em consideração esses três pilares, né? Ambiental, econômico e social. Oh, legal, né? A grande verdade é justamente essa, né? Não existe uma rota única definida, né? E não uma rota que vai funcionar para qualquer lugar. O Brasil pode definir a sua própria rota e aí entregar melhor resultado para a sociedade. Aí, Giovanni, pegando justamente esse ponto, né? Que é justamente a questão da rota que o Brasil tem que buscar. Qual a visão da empresa de pesquisa energética, que é uma empresa do governo, né? E principalmente, qual o papel de vocês para o governo em relação a essa questão da rota que o Brasil tem que seguir? Obrigado, Gustavo. Bom, inicialmente quero agradecer o convite da Febraban e me congratular aqui com todos os presentes, painelistas e o moderador. Acho que está dando uma microfonia aqui. Acho que em várias palestras que eu já fiz, nunca foi tão fácil para mim uma mesa com tanto consenso já formado
de partida, né? Normalmente, quando eu vou a palestras, a discussão é muito centrada em soluções únicas ou específicas, né? Então aqui a gente já sai de um nível de discussão bem mais elevado, que reconhece a importância da pluralidade e, sobretudo, no caso brasileiro, as oportunidades que vêm de toda essa pluralidade que a gente tem no Brasil, né? Acho que o primeiro ponto importante para ter na cabeça é que a transição energética ela é facilmente caracterizada pelos 3 Ds, essa atual, né? Um D de descarbonização, um D de descentralização, embora integrada nas redes elétricas, inserido no conjunto dos mercados existentes e das infraestruturas existentes e em expansão, e um D de digitalização, que é um enabler, né? É um potencializador de todas as tecnologias que estão surgindo e estão chegando. Dito isso, né, a perspectiva para o Brasil é muito boa na transição energética, porque a gente já fez um caminho por mais de 2, 3 décadas. Então a gente tem um sistema, por exemplo, interligado, que se a gente plotasse sobre o mapa da Europa, ele ligaria Lisboa, Moscou e Oslo a Gênova. Ele cobre toda o território da Europa. Então isso são vantagens que facilitam a inserção, por exemplo, de renováveis variáveis, isso facilita o aproveitamento das oportunidades espalhadas regionalmente no Brasil. Do ponto de vista de financiamento, e eu já chego no papel da EPE nisso tudo, né? Do ponto de vista de financiamento, né? Então não só os recursos públicos, os recursos privados, mas sobretudo a partir de um dos papéis do governo, e a EPE está muito inserida nisso, que é dar um suporte ao Ministério de Minas e Energia em estruturar desenhos de mercado e políticas públicas adequadas para a transição energética. Então, de tal forma, acelerar ainda mais o processo, tirar mais vantagens do ponto que a gente já está. Então, resumidamente, a gente poderia dizer, e que fecha com tudo que foi falado aqui, que não existe um tamanho único que vista todas as necessidades, né? Então, there's no one size fits all, né? Que é a expressão americana. E isso é importante ter essa clareza. Por quê? Porque os países, as empresas e as famílias, elas têm níveis de renda diferentes, elas têm capacidades tecnológicas diferentes, elas têm capacidades financeiras diferentes e elas têm capacidades de recursos humanos diferentes. Então, se a gente está tomando seriamente a transição energética e o processo de descarbonização, a gente tem que pensar em como a gente oferece, e esse é o papel da EPE, esse é o papel do governo, um portfólio de alternativas, um leque de alternativas que caiba em todos os bolsos, de tal forma que a gente consiga efetivamente entregar a descarbonização no Net Zero em 2050. Legal, muito interessante, né? Assim, o Banco do Brasil ele tem investido nas ações de descarbonização, principalmente no setor elétrico, desde 2016. Já entramos no mercado livre de energia, onde adquirimos 100% de energia renovável para os grandes prédios, e para as agências nós temos a locação de usinas solares, que hoje já são 9 em funcionamento, tem mais 20 em construção. Além da questão ambiental, teremos uma economia de 436 milhões de reais com essas estratégias. Hoje o nosso consumo é 100% de energia renovável com a compra de certificados de energia e deixamos de emitir 13 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Luiz, gostaria de focar um pouco agora no futuro da mobilidade. Vou direcionar para entender de vocês a respeito desse tema. Estamos no caminho da mobilidade 100% elétrica? Excelente pergunta, né? Na IVE, né, com o veículo que nós estamos criando, sim, né, nós estamos buscando a mobilidade 100% elétrica. Mas a gente enxerga, né, a jornada desse veículo, ele vai trazer eficiência para se mover dentro da cidade, mas
a jornada completa do passageiro e do veículo, ela também tem que ser estudada para que a gente tenha uma mobilidade 100% elétrica. Então, a chegada do passageiro até o ponto de decolagem e o ponto de pouso, a saída depois do ponto de pouso, ela pode e deve ser feita com veículos elétricos, patinete elétrico, carro elétrico ou outra forma sustentável de se movimentar dentro da cidade. Então, a jornada do passageiro a gente tem que olhar também, e aí nós estamos aproveitando essa chegada do eVTOL para olhar os outros modais e conversando com outros parceiros estratégicos que são provedores desses modais para que alavanque, né, a chegada do eVTOL. E também a jornada do veículo. Ela também tem que ser completa em termos de eletrificação e de sustentabilidade. Por exemplo, a gente às vezes não olha, mas a solução é mais completa. A logística das peças e partes que vão fazer manutenção nesse veículo, elas também podem e devem ser feitas de maneira sustentável, com veículos de carga elétricos, ou de maneira sustentável. A manutenção dos veículos, empresas que vão investir numa geração de energia solar para alimentar aquela área onde vai ser feita a manutenção, com ferramentas que sejam alimentadas por essa energia limpa, renovável, são as que vão ter a nossa atenção para quando for criar o ecossistema. Nós não seremos donos de todo o ecossistema, mas são os nossos parceiros que a gente prefere. Então, nós temos parceiros estratégicos que estão nesse ecossistema todo para que realmente a mobilidade seja completa, elétrica. E não só o eVTOL como uma ponta ali voando e, ó, que legal, nós temos uma aeronave elétrica voando 100%, ajudando a mobilidade. Outra dimensão, os drones. Entregar peças comida, documentos, resultados biológicos que já estão sendo feitos por drones. Também é mobilidade. A gente ajuda. E são elétricos. Então, sim, eu vislumbro aí o crescimento bem rápido da mobilidade elétrica, 100% elétrico. A gente vai ter que trabalhar bastante junto para conseguir. A mobilidade não só a questão do transporte de passageiros, mas a mobilidade também de toda a cadeia produtiva, né? Você tem que pegar toda a cadeia e tentar eletrificar toda a cadeia de produção, além do que também tem outras vertentes de transporte e mobilidade, né? E como temos oportunidades aí. Como temos oportunidades. Exatamente. Sabemos dos obstáculos para a mobilidade elétrica, né, João? Você acha que o uso de biocombustível seria um caminho viável, principalmente para o Brasil, com o etanol? Sim, mas a gente precisa, como a gente disse no início, né, a gente enxerga um leque de oportunidades na área automotiva. O segmento do automóvel de passeio comercial leve, os segmentos são divididos em segmentos de entrada, segmentos intermediários e segmentos premium. Para cada segmentação, a gente tem uma oportunidade de ter uma descarbonização acessível. Lembrando sempre aquele equilíbrio, né, dos 3 pilares, né, econômico, social e ambiental. Então a gente tem no segmento de entrada uma grande oportunidade com o etanol. O etanol é uma mobilidade de baixo carbono, porque todo o CO2 que sai no escapamento do motor do carro, ele é capturado pela próxima safra de plantação de cana-de-açúcar, né, a próxima safra de etanol. Então ele se torna um combustível de baixo carbono. E bastante próximo ao nível de carbono do carro elétrico, né? O carro 100% elétrico tem carbono, né? Porque quando a gente avalia o ciclo de vida completo, boa parte da emissão de CO2 ela vem da produção da bateria, quase metade, né? Da emissão de CO2. Então, ou seja, o carro funcionando 100% etanol e 100% elétrico, eles têm um nível muito próximo de CO2 no ciclo de vida completo. Então eles passam a ser duas opções extremas, né? Uma de entrada para os veículos que precisam ser mais baratos, de custo mais baixo, e o carro a bateria de um segmento mais premium, né? Intermediário, na zona intermediária, nos segmentos intermediário, a gente enxerga aquilo que a gente chama de uma eletrificação de baixa voltagem, média voltagem e alta voltagem hibridizado, ou seja, a gente combina o motor a combustão funcionando com etanol e um nível de hibridização, ou seja, a gente senta um motor elétrico menor e uma bateria menor para auxiliar o motor de combustão interna e reduzir o consumo do motor de combustão interna. E essa redução pode variar de 10% até 30%, 40%. Então, ou seja, no segmento de entrada 100% etanol, segmento intermediário a utilização da hibridização em vários níveis e no alto de gama um veículo 100% elétrico, onde
Evidentemente, o veículo 100% elétrico, a bateria é responsável por metade do custo do carro. Então esse é um ponto muito importante, ou seja, investir na produção de bateria aqui no Brasil é estratégico, é fundamental. Motores elétricos, controladores, ou seja, toda essa parte de hibridização e de eletrificação de alta voltagem é muito importante para a gente manter a indústria automotiva aquecida no país, continuar produzindo mais de 2 milhões de carros do segmento leve de comerciais leves por ano. Geração de emprego, 1,2 milhão de empregos gerados, ou seja, para manter essa cadeia ativa, né, parque de fornecedores, é muito importante que a gente invista na eletrificação. Então, a parte de etanol está bastante desenvolvida. A gente olha hoje para a nossa frota, né, a gente tem 42 milhões de veículos circulando, veículos de passeio comerciais leves, levando em consideração que a gente vende mediamente 30% de etanol e 70% de gasolina com E27 no final do ano, né, ao longo de um ano, esse é o consumo médio aqui no Brasil, a gente já tem aí 30% da nossa frota rodando com etanol. E como o etanol emite CO2, como emite um carro 100% a bateria, nós já temos uma frota equivalente aí de carros elétricos bastante grande, né? São quase 10 milhões de carros aproximadamente. País nenhum no mundo tem isso. Então nós precisamos explorar o etanol bastante, combinar o etanol com a eletrificação de média, baixa e alta voltagem e continuar investindo nas baterias. Nós precisamos investir nas baterias. Esse eu acho que é um ponto muito importante para que a gente possa programar o nosso futuro e fazer uma transição balanceada, economicamente, socialmente e ambientalmente. Obrigado. Pegando um pouco ali com o que o Giovanni falou, né, que é justamente o que? Não é um one size fits all, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de poder usar o potencial agrícola do Brasil por conta do etanol, e ele tem tanta resposta, tanta descarbonização quanto o veículo elétrico. E aí unificar tanto o etanol quanto o elétrico nos seus diversos escalões, você faz com que isso seja alavancado pelo poder de compra, né, pela capacidade de implementação e pela própria estrutura que já tem montada no país, onde você consegue acelerar essas entregas, né? Luísa, voltando para você agora, Larry Fink, o CEO da BlackRock, né, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, disse que a descarbonização é uma forma de criar valor para os negócios, né? Pode nos trazer exemplos de como a descarbonização cria valor nos negócios? Sim, obrigada pela pergunta, Gustavo. Acho que o João acabou de dar um exemplo, né, importante do setor automotivo, né, como que ele está se reinventando e trazendo novas alternativas, né? Então, só o posicionamento de produto é uma criação de valor. Mas eu gosto sempre de começar essa discussão por exemplos práticos, né? A descarbonização ela pode ser sinônimo de eficiência, de redução de custo, né? Então, esses dias mesmo eu fui visitar um cliente que... Oi? Visitar um cliente que a gente atende pela Oi Carbon, que é uma empresa de gás, que fez todo um trabalho de identificar como ela emite, como que é a descarbonização, como que vai ser as alternativas, né? E um dos primeiros resultados foi uma coisa muito barata de se fazer, né? Que eram trocar algumas válvulas, onde você tinha vazamento de produto, né? Então era uma iniciativa de baixo custo e que trazia um retorno tanto na perda do produto, porque tinha vazamento de gás, mas também na questão das emissões associadas àquele gás que estava sendo ali vazado. Então, esse é um exemplo que a gente tem muitos outros, né, de eficientização. Como que, às vezes, uma ação simples pode trazer retorno positivo, não apenas em emissões, mas também em economia. E como essas, tem várias outras, né? Mas eu gosto de dizer também que a descarbonização, ela cria valor em outros aspectos, né? As empresas, como um todo, elas precisam estar preparadas para as novas regulações, né? E isso está acontecendo, acho que o setor financeiro está acompanhando isso, o setor financeiro brasileiro bem de perto, novas exigências, novos indicadores, né, que estão sendo exigidos e que as empresas precisam passar a reportar. Então isso com certeza hoje é um imperativo e isso também é necessário para a longevidade, para a criação de valor.
Além disso, eu acho que tem também a questão do posicionamento de mercado, né, da diferenciação dos produtos. A gente vê aí se discute muito sobre aço verde, sobre como a gente vai exportar esses produtos. Então, de fato, a visão de descarbonização dos negócios, ela também traz valor em diferenciação. E aí eu poderia falar de outros aqui, mas eu ficaria com esses três, né? Redução de custo, posicionamento de mercado e atendimento e antecipação à legislação global, que vai vir nesse sentido. Legal, é bem interessante, porque assim, existem potenciais de negócio, né, dentro do mercado de carbono, dentro da descarbonização, e até como exemplo, né, a gente traz o Banco do Brasil, ele exatamente nesse mês, ele lançou um edital de venda de imóveis, né, em que o comprador ele pode se utilizar do crédito de carbono como pagamento pela compra dos imóveis, né. É uma iniciativa que fomenta o mercado, porque o crédito de carbono ele precisa ser visto como um ativo que possui valor para você poder gerar, para poder fazer o seu giro acontecer, né? E aí, na medida que a gente coloca ele como uma possibilidade de pagamento na aquisição de um imóvel que foi vendido pelo Banco do Brasil, você começa a dar liquidez para dentro desse mercado e começa a gerar uma frente de negócios nova, né? Você começa a gerar um potencial de negociação de maior liquidez dos ativos dentro do próprio Banco do Brasil. Giovanni, agora uma pergunta para você. Como a transição energética tem sido tratada pelo poder público e como tem sido a relação com o setor privado? Bom, obrigado, Gustavo, pela pergunta. O poder público ele vê a transição energética como uma enorme oportunidade para o Brasil. Uma enorme oportunidade porque o Brasil ele já parte de um ponto, como a gente falou aqui, muito à frente. Então, só para colocar números nisso, né? A matriz energética brasileira, energia como um todo, não só energia elétrica, 50% é renovável. A média mundial é 14%. Quando a gente vai para a parte elétrica, né, como já mencionado, é mais de 80%, o ano passado foi mais de 90%. O sistema interligado brasileiro deu 92% no ano passado, né? A média mundial é 27%. Então, assim, o que a gente está falando é que a gente tem uma enorme oportunidade com a possibilidade de gerar diversos negócios em vários segmentos, que, como a gente já mencionou aqui, o leque é bem amplo, tem inserções diferenciadas, mesmo dentro de indústrias específicas como a automobilística. Você pode ter eletrificação 100% a bateria, você pode ter hibridização, você tem o papel dos biocombustíveis, você tem nichos de mercados distintos para bolsos distintos. E ainda tem uma enorme oportunidade, né, de alguns países que também têm situações similares à nossa. O ano passado teve uma comitiva brasileira à Índia. E ainda, no início do ano, e ainda o ano passado, a Índia decidiu ampliar a participação do etanol no blend de combustível, de gasolina, e começar a testar veículos híbrido flex, pensando no futuro. Não só híbrido flex, mas também célula combustível, né, com hidrogênio a partir do etanol, porque eles têm muita produção de cana para produzir açúcar. E aí a gente está falando de um mercado significativo. E da onde veio esse veículo que foi testado, híbrido flex, na Índia? Saiu do Brasil, foi importado do Brasil. Então tem inclusive uma oportunidade enorme de inserção nas cadeias globais de valor, em nichos específicos de mercado, onde o Brasil possa ter vantagem competitiva, né? Então esse é um ponto, né? Então, de fato, o governo está com essa visão geral, olhando várias oportunidades, não só na parte de energia, mas em toda a cadeia de suprimento e em todas as inovações associadas a isso. Do ponto de vista de relação com o setor privado, ela é muito intensa, né? E o nosso entendimento é que, primeiro, um processo desse precisa formar consensos, ter coordenação, ter cooperação. Obviamente você precisa ter também competição, mas o fato de ter um diálogo transparente, aberto,
escutar o setor privado é fundamental para que a gente forme um consenso e consiga evoluir nesse processo. Então, efetivamente, tanto o governo, em particular a EPE, a gente tem um relacionamento muito próximo e muito intenso com o setor privado. Obviamente, como a gente está falando, como o governo olha o todo, né, muitas vezes, né, ele tem que ter esse olhar mais abrangente e muitas vezes, eventualmente, uma demanda específica de um setor pode não ser atendida plenamente naquele momento, porque isso impacta outro setor. Então você tem que fazer essa concertação, esse processo de formação de consenso para que a gente aproveite ao máximo as oportunidades que se colocam para o Brasil na transição energética. Bom, bem interessante. Eu vou voltar uma pergunta que eu vou colocar para todos vocês, né? E aí a gente poder falar exatamente de em que velocidade nós estamos aqui dentro do Brasil, né? Pensando na eletrificação e na descarbonização, em que velocidade nós estamos e aonde nós queremos chegar. Aí, Luiz, eu começaria por você. Bom, vou trazer para essa pergunta a dimensão da aviação. E vou começar falando dessa aviação urbana que a gente quer fazer. Como a gente vai nascer com o veículo 100% elétrico, várias das ações já realizadas pela indústria automobilística podem ser aproveitadas. Isso é muito bom, porque a indústria automobilística investiu bastante nos últimos anos, né, criando as soluções, grid de energia, distribuição, pontos de energias que a gente pode aproveitar. Mas, em termos de descarbonização, tem outras ações que estão sendo realizadas, que é legal dividir aqui. Por exemplo, a Embraer tem um avião hoje, um modelo totalmente elétrico, que é o Ipanema de agricultura. Tem uma família de aviões, que é um conceito também, de elétrica e híbrido, né, que está sendo estudada por várias mãos para ser colocada em prática logo no futuro. Então a velocidade, ela é cada vez maior das soluções que a gente consegue construir, tecnologia cada vez mais rápido, assumindo o papel na eletrificação. E São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem bastante apetite para poder ser um dos pioneiros na eletrificação, isso é reconhecida pelo mundo todo. Na parte de eVTOL, trazendo a dimensão da aviação de novo, na parte de eVTOL, a gente visualiza aqui em 2035 mais de 450 eVTOLs voando por cima das nossas cabeças, conectando o ponto A e B. Veículo 100% elétrico, isso significa em torno de 20 mil toneladas ano de carbono que a gente vai retirar, trazendo essa nova modalidade de transporte. Então, dando uma ideia de tempo, né? 2035, a gente vai começar a operar esses veículos em 2026. Então, temos ainda um bom caminho a percorrer, né? Mas a velocidade é cada vez mais rápida e a gente tem que se adaptar. E aí eu vou trazer um ponto que a Luísa trouxe, que é a flexibilização das regras, o entendimento da necessidade de mudar as leis, né, para que isso possa acontecer. Isso é super importante, para dar mais velocidade e destravar completamente essa potencial de eletrificação que a gente tem aqui no Brasil. Legal, assim, é uma jornada que temos que cumprir, né? Estamos ali já começando a ter algumas capturas, mas assim, o potencial que existe, ele vai vir se a gente cumprir a jornada que tem aí pela frente, né? E aí, obviamente, com a participação e o apoio dos entes públicos, né? Quando a gente fala de desafio automotivo, do setor automotivo, João, quais são os desafios que você enxerga para os próximos anos? Enorme, essa pergunta é fundamental. Diante do desafio da descarbonização, que a gente considera aquele, talvez, o de maior impacto, né, para o negócio, é conseguir desenvolver a cadeia produtiva de forma sustentável e continuar produzindo automóvel no Brasil. Ou seja, a gente tem dois marcos importantes do ponto de vista da descarbonização. Precisamos, de acordo com aquilo que foi estabelecido no Acordo de Paris, né, COP21, e ratificado mais recentemente na 27, nós temos 50% de descarbonização em 2030 e temos net zero em 2050.
A Stellantis, como política interna, ela decidiu 50% de descarbonização em 2030, em relação ao inventário que nós fizemos agora em 21. Então, um desafio maior, porque o Brasil estabeleceu valores relativos a 2005, né, 50% em 2030 de redução em relação a 2005, e net zero em 2050. A Stellantis colocou um desafio maior, 50% de redução em 2030 em relação a 2021, inventário recente que nós fizemos, e fazer net zero em 2038. Então, dentro do ciclo de vida do automóvel, é ambicioso, a nossa ambição é essa, e fazer isso num país em desenvolvimento não é fácil. O lado positivo da história é essa matriz energética fantástica que a gente tem. A gente hoje, quando a gente olha a nossa frota Stellantis circulando aqui no Brasil, ela é a frota mais limpa da Stellantis no mundo, pelo fato do biocombustível, exatamente. Pelo fato da tecnologia Flex ter sido introduzida em 2003 e ter atingido um mix superior a 85% dos veículos leves, né? Mais de 85% dos veículos hoje são Flex. Da frota circulante, não estou falando de veículos novos vendidos, estou falando da frota circulante, dos 42 milhões de carros aproximadamente que a gente tem circulando hoje. Então isso diz para a gente o seguinte, primeiro que mais de 85% da frota já é capaz de rodar 100% com etanol. Esse é um ponto positivo. Já sabemos que 10 milhões de carros aproximadamente rodam com etanol e fazem a diferença já do ponto de vista de descarbonização. Agora é olhar para frente e começar a colocar os pés dentro da eletrificação. Eletrificação de baixa voltagem, média voltagem e alta voltagem. Porque também, ou seja, não podemos só olhar o etanol, nós temos que olhar a evolução tecnológica do produto, porque existem outros impactos do veículo elétrico em relação à mobilidade, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio, a gente desenvolver a cadeia produtiva brasileira para fazer bateria aqui, para fazer motor elétrico aqui, para fazer controlador, e não vamos esquecer da parte principal, conhecimento, academia, ICTs, desenvolver as pessoas, os engenheiros, para poder trabalhar com essa nova tecnologia, a tecnologia disruptiva, como eu disse no início, é um celular sobre rodas, né? Ou seja, mais software do que hardware. Então, essa transição eu acho que é a grande preocupação que nós temos agora para 2030, para 2038 como Stellantis. Tá certo? Legal, assim, a cadeia produtiva do setor automobilístico ela é uma cadeia bem longa, né? Ela é a cauda longa, né? Só para a gente exemplificar, colocar alguns números, né? Um carro do segmento B tem 4.000 componentes. São 4.000 desenhos que a gente faz para poder montar um carro. Esses 4.000 componentes, a maior parte deles vem de fora de fornecedores. E a maior parte deles, evidentemente, são montados dentro da montadora, a gente monta o carro, né? E essa cadeia de fornecimento, ela precisa investir nessas tecnologias novas. São tecnologias novas que vão gerar oportunidade para novos fornecedores virem para o país, para a região, ou os fornecedores que hoje fazem genuinamente peças para motor de combustão interna, eles precisam repensar a estratégia. Como é que eles vão também participar dessa transição de um motor de combustão interna para um motor híbrido, para um veículo 100% elétrico. Tá certo? Eles têm que repensar o negócio dele, no plano de negócio deles, no curto, médio e longo prazo, né? E vamos lembrar, como foi citado aqui, matriz energética renovável, nós temos uma grande oportunidade de fazer peça no Brasil de automóvel, as 4.000 peças que a gente faz nos fornecedores, de fazer com energia mais limpa. São peças que usam energia mais limpa, então vão ser mais competitivas em relação a peças de regiões hoje do planeta muito desenvolvidas, mas cuja base é fóssil. A fonte de energia elétrica é fóssil, a fonte de geração de gás é fóssil, e eu acho que nossas peças vão se tornar mais competitivas dentro desse ambiente tão agressivo, tão demandado do ponto de vista de descarbonização. É uma oportunidade, eu acho que surge para a gente ser mais competitivo mundialmente na produção das peças. A possibilidade de gerar impacto também na cadeia produtiva como um todo, né? Isso é perfeito. Giovanni, o que os estudos de vocês têm mostrado aí sobre aonde nós estamos e para onde nós vamos chegar? Bom, então, a gente já mencionou aqui o ponto de partida da gente, né? Então, o ponto de partida a gente está muito à frente de vários outros países do ponto de vista de emissão, embora do ponto de vista de digitalização, por exemplo, a gente tenha que se acelerar. Então, não é que não haja desafios a serem enfrentados, mas esses desafios no Brasil também se colocam como oportunidade. E mesmo
partindo dessa posição favorável, né, há uma preocupação do governo, né, de acelerar uma série de outras iniciativas. Então, como o João lembrou aqui, da questão de aproveitar a frota existente, né, para que ela aumente a participação do biocombustível no abastecimento. Então, para isso, você criou o RenovaBio, para dar a sinalização de preço favorável ao biocombustível. A modernização do setor elétrico, para poder dar conta de uma série de questões colocadas pelo Luiz sobre a questão das necessidades de avançar com regulação, arcabouço legal, institucional legal e regulatório para eletrificação. A gente tem o marco de geração distribuída, o marco de eólico offshore em discussão. A gente tem o Programa Nacional do Hidrogênio com foco em baixo carbono. São várias iniciativas, o mercado de carbono, né? Então, várias iniciativas que vão acelerar esse processo, combustível do futuro, pegando, não só aproveitando que esse processo de eletrificação mencionado pelo João vai liberar a capacidade produtiva, mas a gente criar, e isso já é parte da minha resposta que a gente está vendo para o futuro, né? O que a gente chama de Transition Ready Assets, quer dizer, ativos preparados para a transição energética. Então, eles têm que estar preparados para se requalificar ao longo do seu ciclo de negócio, para que ele não vire um ativo encalhado, né, por conta da questão das emissões. E aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei do combustível para o futuro, você pode aproveitar a capacidade instalada da indústria sucroenergética, por exemplo, para produzir bioquerosene de aviação, para produzir hidrogênio, para produzir biobunker, para produzir biogás, biometano. Enfim, uma série de requalificações produtivas que tornam isso uma produtividade, né, novas oportunidades para o Brasil, novas inserções de negócio. O foco principal é resiliência, então competitividade estrutural. Para isso, como o João também chamou a atenção, é fundamental uma abordagem sistêmica, onde a gente olha a parte ciência, tecnologia e inovação, a parte de formação de recursos humanos, a parte de planejamento energético para balancear os fluxos de oferta e demanda e de entrada de infraestrutura para que a gente não tenha problemas de gargalo, a parte de abertura e desenvolvimento de novos mercados e aceleração da competitividade desses novos produtos para que a gente consiga desenvolver esses mercados de forma coerente, né, e competitiva, e cooperação internacional e negociação internacional para que a gente faça as parcerias de inovação e tecnologia e de acesso a mercado exterior para que a gente possa fazer essa inserção nas cadeias globais de valor de forma competitiva. O que a gente vê, resumidamente, é isso, aproveitando todas as oportunidades, criar um caminho que lide com a incerteza por esse leque de alternativas e focando, sobretudo, no desenvolvimento dessa competitividade estrutural para que a gente mantenha essa nossa matriz renovável, descarbonizada, como uma vantagem competitiva. Legal, bem interessante. Luísa, qual é o diagnóstico de vocês, já que vocês participam de projetos em diversas empresas, né? E aí, olhando um pouquinho para o setor financeiro, para a nossa plateia aqui. Bom, a gente trabalha realmente com uma série de setores, né, que estão trabalhando para a descarbonização. O que a gente vê muito, né? O mais importante é começar a medir, né? Então, onde eu emito mais, em que processo que eu posso emitir mais, onde entender esses dados, né? Isso é o primeiro passo super importante. Com isso em mãos, as empresas têm condição de criar metas, né? Como que eu vou reduzir as minhas emissões, né? Como que eu vou estar aderente aí à regulação, né, de mercado de carbono, como que eu vou atingir, né, as metas do Acordo de Paris. Então, acho que esse é um trabalho que a gente tem feito muito, né, com diversos setores, né? A gente tem setores, por exemplo, como o setor elétrico, né, que a gente falou bastante aqui, que é um setor bem limpo, mas ele tem um desafio muito grande da cadeia, né, da cadeia de valor, a cadeia de fornecedores, né? Toda vez que eu vou construir
construir um parque eólico novo ou até um parque solar, olha a questão das emissões relacionadas a esse processo. Então, não existe one size fits all, cada setor precisa entender as suas alternativas, né? E quando a gente fala do setor financeiro, o que o setor financeiro tem feito muito, né? E eu acho que é super interessante porque a gente está num país onde também tem um setor financeiro muito evoluído, né? E muito bem posicionado. Quando a gente compara a regulação climática que a gente tem aqui no Brasil para o setor financeiro em relação a outros países, a gente está muito à frente, né? Então o Banco Central colocou aí requisitos que vão preparar muito bem o setor. Os bancos e instituições financeiras como um todo, eles estão olhando para as emissões da carteira, né? Então, como que a minha carteira de financiamento, né? Minha carteira de crédito, ela emite, né? Como que ela está concentrada, né, em setores altamente emissores ou menos emissores, e a partir daí estabelecendo metas de redução, né? Essas metas, elas vão envolver uma readequação do portfólio, mas também existe aí uma oportunidade muito grande, que é criar novos serviços financeiros para financiar essa transição. Então, acho que esse é um ponto essencial, né? O setor financeiro ele já está olhando para como ele consegue financiar, né, essa transição energética, né? E isso, a gente falou um pouco disso aqui, isso não vai ser feito, né, só o setor automotivo, só o setor elétrico. Essas soluções elas vão ser pensadas juntas, porque elas são uma mudança de paradigma, né? Então eu acho que o setor financeiro ele tem um papel essencial, né, para antecipar risco, para de-risk os projetos, e ele já está bem posicionado para isso. Legal, legal. Bom, pessoal, estamos chegando no final da nossa conversa já. E aí eu queria passar aí um minutinho para cada um de vocês, para as palavras finais. Eu começo, Luiz, com você. Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante, todos juntos, para a gente não perder a oportunidade que a gente tem nas mãos. A eletrificação, ela traz várias oportunidades. Para a gente, por exemplo, trouxe a oportunidade de construir um veículo urbano que vai voar carregando 4 pessoas por uma fração do valor do helicóptero, para melhorar a mobilidade dentro dos centros urbanos. Então, todas as dimensões e tudo que foi citado aqui hoje, nós temos muito trabalho pela frente. O setor financeiro é chave para alavancar, mas os investimentos que vão ser feitos, eles têm que ser colocados em situações de negócios saudáveis. Então as regras também são importantes, a flexibilização para que os negócios sejam saudáveis e crie esse círculo virtuoso onde a sociedade realmente possa sentir a diferença e utilizar cada vez mais essa cadeia de eletrificação que a gente está criando. Os indicadores para medir são muito importantes, a gente não sabe deles ainda. A gente precisa criar os verdadeiros indicadores que vão mostrar que a gente está evoluindo na cadeia de eletrificação. Legal, muito obrigado, Luiz. Luísa? Bom, acho que a minha mensagem eu acabei, né, dando aqui na segunda fala, que é a transição energética, né, 72% das emissões globais de gases de efeito estufa vem do setor de energia. Então, para a gente poder conseguir atingir as metas do Acordo de Paris, a energia ela está no centro de tudo, né? E ela é para todos, né? Então, eu acho que as mensagens também, a gente não descarboniza só pensando em redução de emissão, a gente tem que eficientizar, né? Então, consumir menos energia é um caminho muito importante para a gente reduzir emissões. Então, a gente não pode esquecer disso também. E, por último, é esse ponto, né, que a gente vai ter que cooperar para poder trazer soluções novas, né? Então, os setores entre si, os setores, as indústrias entre si, né, o setor financeiro apoiando para a gente poder conseguir chegar em soluções que mantenham essa competitividade do Brasil nessa matriz limpa e nessa matriz que pode descarbonizar muitas indústrias globais, né? Obrigada. Legal, muito obrigado, Luísa. João, suas palavras finais? Obrigado, Gustavo. Então, nós temos data marcada, então o tempo está definido. O valor que nós temos que reduzir de CO2 também está definido, então nós temos um task importante. Sabemos o que fazer para poder chegar lá, porque temos uma opção, um leque de tecnologias que nos permite chegar nesse objetivo de forma equilibrada, como eu disse inicialmente. O que nós precisamos agora é sair das iniciativas e migrar rapidamente para as acabativas, tá certo? Mas de maneira organizada e estruturada, eu acho que o Giovanni tocou nesse ponto. Não dá para fazer isso sozinho. Evidentemente, ter instituições que têm a matemática financeira na cabeça
como um trabalho de base, é fundamental para que a gente possa ser ajudado a fazer essa transição de forma equilibrada, eu disse, socialmente, ambientalmente e economicamente. Não dá para fazer esse salto de forma desestruturada do ponto de vista econômico, senão alguém vai pagar essa conta e normalmente quem paga a conta é o contribuinte. A gente não tem essa riqueza aqui, não temos dinheiro sobrando para pagar carro 100% elétrico, por exemplo, né? Como está fazendo a Europa hoje. Então, nós precisamos da ajuda de todos, trabalhando de forma sincronizada, para que a gente possa chegar nesses marcos de 2030, 2038, 2050, de forma equilibrada. Isso aqui é fundamental, tá certo? Então nós temos tudo nesse país, para fazer isso. Talvez seja o único país do mundo hoje, do ponto de vista automotivo, vou dizer automotivo que é a nossa área, que consiga fazer isso de forma gradual, uma velocidade que a gente quiser para chegar em 2030 com o objetivo que o Brasil assumiu de reduzir 50%, tá certo? Mas isso cabe a nós. Ninguém lá na Europa ou lá nos Estados Unidos vai fazer isso. Quem vai fazer isso somos nós aqui. E a parte econômica é fundamental nessa história, então eu acho que a gente fazer essa discussão aqui, fazer esse debate aqui, eu acho que é fundamental para a gente esclarecer um pouco que não é o etanol contra o carro 100% elétrico ou o carro híbrido, não é um contra o outro. São todos juntos para construir uma transição gradual e equilibrada. Era essa, eu acho que é a mensagem. E nós precisamos fazer bateria aqui, trazer fornecedores, ou usar os fornecedores que a gente tem aqui para desenvolver bateria aqui e fazer motor elétrico aqui. A gente vai conseguir fazer essa transição de forma gradual. Tá? Obrigado. Perfeito, João. Obrigado. Giovanni? Obrigado, Gustavo. Bom, eu acho que ao longo da minha fala eu já dei diversas direções, né? Então acho que só para resumir, diversidade, cooperação, formação de consensos, senão a gente não vai conseguir aproveitar as oportunidades. E aí, para fechar, é importante que a gente foque em ter mais luz do que calor, para que a gente consiga chegar no Net Zero de 2050. Legal. Bom, agradeço bastante a participação de todos vocês, Giovanni, João, Luísa, Luiz. Espero que as discussões tenham sido proveitosas. Para a gente tenho certeza, aprendemos bastante aqui hoje e que vocês tenham aproveitado bastante aí as informações que foram passadas. Bom, em nome da Febraban, agradeço a presença de todos vocês, a disponibilidade e a cortesia de estar aqui com a gente. Gente, muito obrigado, um abraço para vocês, tchau.